Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de julho de 2023 do Fundo REC Recebíveis Imobiliários. Vamos ver aí, né? Se teve algum motivo aí relevante que fez com que o fundo caísse aí a receita do fundo, né? Pelo menos os rendimentos. Vamos ver se teve algum impacto aqui, que o fundo falando alguma coisa. Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva aí no canal, ative as notificações e deixe o seu like, é muito importante para a gente, tá? Eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo e assim o link também do grupo do Telegram, tá? E veja aí a descrição do vídeo, né? Tem algumas indicações de livros e também como você se torna membro aqui do canal e acompanhe a minha carteira na íntegra. Vamos lá então. Para quem não conhece, um fundo de CRI na sua essência, né? Fundo administrado pela BR Trust, gerido pela REC Gestão de Recursos, IMAB mais 1% é rentabilidade alvo. A gente vai ver se o fundo está alcançando essa rentabilidade ao longo do tempo, né? E essa rentabilidade alvo é anual. E é um fundo de 2,5 bilhões de reais, valor patrimonial 96,37, mas está um pouquinho abaixo do valor patrimonial, R$ 88,09. Foi o encerramento no dia 31 de julho. O fundo que anuncia seus proventos no quinto dia útil, tá? Quinto dia útil do mês subsequente é onde ele anuncia os seus proventos, mas o relatório ele tem como data base a data de 31 de julho, que é o mês em que ele faz referência. E 2,3 bi é o valor total aí do patrimônio líquido, né, a mercado. Fundos que têm 1,20% de taxas, né, entre administração e consultoria, né, que é a mesma coisa que taxa de gestão, e não tem taxa de performance. O fundo também, que é para investidores em geral, tem um prazo de duração indeterminado, mais de 26 milhões de cotas emitidas e mais de 188.800 cotistas, e eu sou um desses, né? Minha maior posição em fundos de CRI da minha carteira, tem um fundo há em torno de 3 anos que eu tenho na minha carteira, praticamente um pouquinho mais aí desde o início da minha carteira. Bom, vamos falar aqui do que a gestão comentou no seu relatório, né? 14 de agosto, mês vai pagar os proventos referentes a julho, 18,8 milhões de reais, que deu aí um pouco mais, né, de 71 centavos por cota. Mania de distribuir aquilo que não se distribui, né? Porque como é que vai pagar para quem tem uma cota só esses últimos 32 aqui centésimos ou milésimos, sei lá, de centavos, né? Então, complicado, tem que arredondar. E aqui a gente verifica o dividend yield de 0,81%, né, a distribuição, e o anualizado quase 10% de dividendo. O fundo encerrou com 95% dos seus recursos alocados, são 90 operações de CRI em 3 fundos imobiliários. A gente vai ver que dentro dessas 90 operações aqui, os devedores em si devem somar em torno de 40, né, devedores diferentes. Isso, né, ali é numa visão mais otimista, tá? Então, o fundo tem 90 operações, mas não é tão diversificado assim em relação ao grupo, né, de cedentes ou de devedores da carteira. Isso porque a gente tem visto aí alguns fundos que estão complicados aí em relação às inadimplências, igual o DEVA 11, HCTR, VSLH e TORD, né, o Quarteto Fantástico, que tinha uma concentração muito grande em um grupo, né? Alguns mais, outros menos, mas tinha uma concentração muito grande de determinado grupo que resolveu não pagar e aí o fundo afundou, né, no mercado. Aqui a gente verifica que os últimos 12 meses o fundo pagou R$ 10,51, desde dezembro de 2017 a julho de 2023 foi o montante distribuído de quase 95%, se baseado na cota 100, né? Então o fundo aí quase, para quem investe desde o início, quase retornando 100% do investimento. Aqui a gente verifica as alocações que o fundo fez no mês. Então, CRI pulverizado província adquiriu cotas desse CRI, quase 10 milhões de reais, IPCA mais 9,5%. Então, o fundo ainda adquirindo aqui pelo IPCA, que é a maior concentração do fundo é nesse indexador, né? Mas adquiriu também aqui em CDI 20 milhões de reais praticamente aí no Helbor 5, né? Então, novas cotas, já tinha cota do Helbor 5, adquiriu novas cotas, 20 milhões de reais, e no Rosewood também adquiriu novas cotas, todas essas daqui já tinha em carteira, então adquiriu novas cotas ampliando aí
a exposição. Aqui R$ 2 milhões apenas IPCA mais 7,65%. O fundo também vendeu mais de 8 mil cotas do fundo de investimento DECRI SNCI 11, a um valor médio de R$ 100,08 e teve aí um total alienado de R$ 807 mil, quase 808, né? E na liquidação antecipada teve um montante aí do CRI BS 217 e teve uma liquidação de R$ 157 mil. Essas foram as movimentações na carteira do fundo no mês de julho. Aqui falando do patrimônio líquido, não teve alterações relevantes, né, nas alocações dos ativos, né, e o fundo segue com 2,5 bilhões de reais em ativos, 91% alocados em CRIs. Dentro do portfólio a gente verifica, como eu falei, são diversos CRIs, né, são 90 CRIs, só que a diversificação por devedor não é tão assim, né? Tem aqui só nesse BS aqui tem vários logo nas principais alocações do fundo aqui que não está classificado pelo percentual do ativo, não está aqui classificado, não quer dizer que o que está mais acima é onde o fundo tem uma maior alocação, não está assim dessa forma. Não vi aqui qual é a classificação que ele faz aqui em relação aos ativos, né? Mas não está classificado por exposição, tá? Então a gente verifica aqui que tem vários da BS, então eu imagino que dos 90, pelo menos aí de 35 a 40 fundos, ou de 30 a 40 são de devedores diferentes, tá? O que dá uma boa diversificação também, não deixa de ser uma boa diversificação, mas aí não dá para saber ainda aqui, né? Não tive como saber qual é a maior exposição, vou procurar saber. Bom, mais para baixo que a gente verifica o acompanhamento, né? O Aracaju Shopping, por exemplo, está adimplente, o fundo tem aí 78% desse CRI, corresponde a 1,2% de exposição do fundo, então tá adimplente, permanece adimplente nos aluguéis das lojas do shopping, né? E com o pagamento das obrigações desse CRI. E o vencimento antecipado da Ávida, o fundo tinha 46% desse CRI, mas correspondia apenas a 0,1% do patrimônio do fundo, né? Então teve aí um vencimento antecipado. Aqui o fundo fala aqui sobre a parte qualitativa de cada FII, né? De cada CRI. Então, se você quer saber, conhecer um pouquinho mais aí de determinada empresa que o fundo tem como devedor, pesquisa aqui a composição, a estruturação aqui qualitativa do CRI. Na indexação, né, o fundo tem, como eu falei, principal é o IPCA, ele segue aqui alocando pelo CDI, mas o principal é o IPCA com uma exposição muito maior, né, 20% apenas no CDI, 3% no IGPM, um pouquinho mais aqui em outros aqui, então o fundo tem mais aí de 75%, tem mais de 75% alocado pelo indexador IPCA. Dentro da distribuição por risco, ele tem mais corporativo, que dá um menor risco, né, em relação à pulverização, à distribuição dos contratos, né, em relação aos créditos. Então, pulverizado tem um risco maior, o fundo tem um menor percentual. E em relação ao cedente, então o fundo tem principal que é incorporação e loteamento, né? E a gente verifica que as taxas médias de aquisição, IPCA, que é o principal, está com uma taxa média de 7,92%, considerada até high grade pelo atual IPCA, né, que se encontra, e pelo percentual que ele está trabalhando aí, não é um fundo, na minha opinião, considerado como high yield. Está no meio termo praticamente, né? E aqui a distribuição geográfica, né? O fundo está mais concentrado nos estados litorâneos, e na DRE gerencial a gente verifica que o fundo teve aqui um desempenho até bom contabilmente, né? Porque o fundo aqui fala da DRE por competência, tem um ajuste aqui que ele faz em relação à marcação a mercado e ajuste para regime de caixa, mas que praticamente isso aqui é somente a marcação a mercado, né? E não é utilizado para distribuição. Tanto é que 21 milhões foi a receita com CRI, quase 3 milhões a despesa operacional, e o fundo acabou distribuindo praticamente essa diferença aí, 18,8 milhões de reais, que deu 71 centavos por cota. Esse foi o desempenho, caiu
como a gente verificou aqui, caiu a receita com CRI, basicamente aqui pode já ser algum impacto relativo à deflação de junho, tá? Em maio o IPCA já foi baixo, né, 0,23%. Teve uma pequena deflação em junho que impactou na receita de julho. A gente tem visto isso nos relatórios dos principais fundos de CRI que são indexados pelo IPCA. Inclusive a gente viu no KNSC no último relatório aí também o impacto dessa deflação. A inflação de julho ainda não saiu, e aí quando sair a gente vai verificar se vai ter realmente um impacto maior, principalmente nesses fundos indexados ao IPCA. Teve um comentário daí de um amigo do canal que falou, né? Pô, mas esses fundos que são indexados a um indexador só, quando ele está baixo, não é prejudicial? Sim, é prejudicial se você só investe nele. Diversifique a sua carteira. Pegue fundos que investem meio a meio, pegue fundos que investem somente no CDI, somente no IPCA e distribua a tua carteira para que ela aproveite todas as oportunidades de mercado em relação aos principais indexadores dos fundos, tá? Então diversifique é o segredo. E mais para baixo aqui, a gente vai verificar em relação à rentabilidade. Então, o fundo tem aquela rentabilidade alvo do IMAB mais 1% ao ano, e a gente verifica que desde o início o IMAB foi de 75% e o fundo no consolidado aqui com 82,4%, então acima do IMAB mais 1%, que seria 76,5%, o fundo com 82,4%, se contar lá os 68 meses desde o início do fundo, lá em dezembro de 2017, né? E na rentabilidade do fundo segue caindo, né? A rentabilidade média do fundo atualmente agora está em 0,88%, né? Já foi acima de 1% aí durante um período, mas o fundo aí, então distribuindo em média 0,88%, no mês foi de 0,71%, que ainda assim está dentro ali de uma margem interessante, uma margem normal, vamos dizer assim, de rentabilidade dos FIIs, que na minha opinião 0,7 seria o normal de distribuir numa economia equilibrada, né? E dentro de 2023 o fundo já distribuiu R$ 7,00 de proventos, né? Aí 6 meses acumulado, na verdade em 7 meses, né? Está distribuindo julho agora. E no acumulado dos últimos 12 meses, R$ 10,50, que com certeza vai ultrapassar esse valor. E na liquidez e na rentabilidade, é um fundo com a liquidez bem interessante, 3,8 milhões, a liquidez média diária, que deu mais de 80 milhões em volume de negociação mensal. O fundo tem uma liquidez interessante aí ao longo do tempo, né? Pelo menos acima ou próxima de 4 milhões de reais, como a gente verifica aqui nesse gráfico aqui, né? E o fundo girou aí, a faixa de negociação do fundo teve uma variação até alta em julho, né? O menor valor negociado foi de R$ 85,50 e o maior R$ 93,40. Ok? Então é isso aí, relatório gerencial do REC R11. Provavelmente aí o fundo não foi claro, mas o impacto da deflação também. Apesar de ser um fundo com uma proteção de quase 100% de deflação, no mês de junho praticamente a atualização monetária dos FIIs foi zero por conta dessa proteção. Não pegou 0,08, que também praticamente foi nula, né? Mas teve uma redução relevante na receita e a gente tem observado, como eu falei, nos outros fundos de CRI também indexados ao IPCA, ok? É isso aí, se você gostou do vídeo deixe seu like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, tchau, tchau.